Margaret Wilson acordou em seu pequeno apartamento nos subúrbios de Nova York. Irritada com o som do despertador, ela se preparou para pegar o trem e tomou seu café da manhã simples de costume para sua família. Sua vida como balconista em uma companhia de seguros parecia, na melhor das hipóteses, comum. Sua renda como escriturária certamente não era substancial. Mas havia um segredo que ninguém sabia. Margaret dirigia um canal popular no YouTube chamado Ellen Gertz, onde construiu uma comunidade online para sobreviventes de abuso emocional. Seus vídeos foram vistos milhões de vezes e suas palavras ressoaram em muitos espectadores. No entanto, sua família nada sabia sobre isso. Seu pai, Robert, era um incorporador imobiliário de sucesso. Ele possuía vastos terrenos no norte do estado de Nova York e desenvolveu uma área residencial de luxo após a outra. Sua empresa, Wilson States, era uma das imobiliárias mais conceituadas da região. Ele sempre foi um perfeccionista com uma forte obsessão pelo sucesso. Desde que Margaret era criança, Robert impunha-lhe padrões rigorosos e criticava-a impiedosamente quando ela não os cumpria. Sua mãe, Evelyn, foi modelo em sua juventude. Ainda hoje manteve sua elegância e beleza, ocupando posição importante na sociedade local. Mas por trás daquele belo exterior havia uma frieza. Ela exigiu que suas filhas tivessem sucesso como mulheres e quando Margaret começou a mostrar mais interesse em questões sociais do que acadêmicas, ela chamou isso de potencial desperdiçado. A irmã mais nova de Margaret, Victoria, trabalhava como diretora de relações públicas na empresa de seu pai. Ela estava vivendo a vida que sua família esperava, graduando-se em uma universidade de prestígio, trabalhando na empresa de seu pai e agora prestes a se casar com James Anderson, filho de uma importante família local. A relação entre Victoria e Margaret era complicada. A irmã mais nova sempre foi a favorita dos pais e considerava a irmã mais velha um fracasso. Margaret pegou o celular e leu uma mensagem da irmã sobre o convite de casamento. Ela soltou um longo suspiro. Há 2 anos ela terminou seu casamento de 5 anos com David. Sua família acreditava que ela havia sido abandonada porque era infértil e a culpavam repetidamente por essa falha percebida. Você ainda não respondeu. A mensagem de Victoria dizia: espero que você não esteja brincando para estragar meu dia especial. Não fale sobre seu divórcio miserável na frente de todos. A família de James é refinada. Margaret terminou de ler a mensagem e deu um sorriso sombrio. Ela foi até a janela e olhou os certificados e placas dispostos na parede da sala. Por meio de suas atividades online, ela construiu uma reputação como defensora dos sobreviventes de abuso emocional e até criou uma organização sem fins lucrativos. No entanto, ela nunca contou isso à família. Em uma pequena escrivaninha no canto da sala, ela escreveu uma resposta ao convite para a recepção de casamento. É claro que irei, escreveu ela. Também estou fazendo preparativos especiais para a família. Margaret pegou seu smartphone e abriu um aplicativo especial. A tela exibia as palavras Ellen Gertz Live, com o status pronto abaixo. Ela respirou fundo. Por trás de sua decisão de comparecer à recepção de casamento de sua irmã havia um plano. Sua família acreditava que seu ex-marido, David, era um abandonado que ainda estava lutando. Na verdade, David tornou-se executivo de uma empresa de tecnologia de sucesso. O verdadeiro motivo do divórcio foi completamente diferente do que sua família presumia. Margaret abriu o armário e tirou um modesto vestido azul marinho. Esta seria sua arma. Era discreto, não chamava atenção, mas era o traje perfeito para revelar a verdade escondida em seu smartphone. Ela havia escondido da família o fato de que seu canal no YouTube, Ellen Gertz, agora tinha mais de 1 milhão de apoiadores e que sua organização sem fins lucrativos que apoiava vítimas de abuso emocional estava prosperando. Durante 2 anos ela coletou provas para este dia e também fez preparativos legais. Margaret checou o celular uma última vez e confirmou um e-mail do advogado. Ela assinou levemente com a mensagem de que os preparativos para a leitura de todos foram concluídos. Não vou mais fugir. Ela disse calmamente a si mesma. É hora de revelar a verdade. O salão de baile do Grand Palace, um hotel de luxo no condado de Westchester, foi ricamente decorado para a recepção do casamento de Victoria e James. Lustres de cristal brilhavam no teto e flores brancas e douradas adornavam cada mesa. Dignitários locais se reuniram para celebrar a união das famílias Wilson e Anderson. Margaret parou na entrada do local. Ela havia escolhido, em seu vestido azul marinho, se misturar entre os looks chamativos. Ela checou seu smartphone e respirou fundo e silenciosamente. Você finalmente veio-se virando. Margaret viu Evelyn parada ali com uma maquiagem perfeita e um caro vestido dourado champanhe. Ela olhou a filha de cima a baixo,
franzindo ligeiramente a testa. Você poderia ter se vestido um pouco mais. Ela disse. Este é um dia especial. Todo mundo está assistindo. Margaret deu um sorriso gentil. Onde está Vitória na mesa principal? É claro que você está na mesa 8 com os parentes, disse Evelyn, desaparecendo na multidão. Margaret dirigiu-se para o lugar que lhe foi designado. À mesa estavam parentes distantes e funcionários da empresa de seu pai. Ela os cumprimentou calmamente e tomou um gole de água. A voz do MC da recepção ecoou por todo o local. Vitória e James apareceram na pista de dança e começaram a dançar ao som de uma doce melodia de Ed Sheeran. O vestido de noiva branco puro de Vitória era adornado com miçangas que refletiam a luz a cada movimento seu. James olhou para ela com amor. Margaret observou calmamente. Em sua mão, seu smartphone vibrava levemente. Uma mensagem exibida pronta. Após o baile, a comida foi servida e as taças de champanhe foram enchidas. Então chegou a hora dos discursos. Robert Wilson levantou-se primeiro e disse: Temos a honra de receber a família Anderson. Seu discurso foi curto e não sentimental, mas havia orgulho óbvio em sua voz. Minha filha, Vitória, sempre foi nosso orgulho. Ela tem o talento e a beleza que fazem justiça ao nome Wilson. Margaret pegou sua taça de vinho e tomou um gole. Seus olhos examinaram lentamente a sala, fixando-se no projetor e na tela configurada. O discurso de Evelyn centrou-se nela mesma e em sua jovem beleza. Vítima. Vitória herdou minha beleza, disse ela, e o público riu educadamente. Então Vitória se levantou. Ela olhou para o público com um sorriso brilhante. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, disse ela. Quero agradecer a todos que me apoiaram, principalmente aos meus pais. Obrigado por me mostrar o modelo perfeito de vida. Ela olhou uma vez na direção de Margaret, curvando levemente os lábios. E preparei uma apresentação especial. Vitória. Continuou uma apresentação de slides de memórias familiares. As luzes do local diminuíram e a tela iluminou. Os primeiros slides eram fotos de Vitória desde a infância até os dias de hoje. Linda, bem-sucedida, sempre cercada pelos pais. E deixe-me compartilhar um pouco sobre minha irmã, Margaret. Disse Vitória. A tela mudou e ali, em letras grandes, exibia Margaret Wilson, infértil, casamento fracassado, abandono escolar, solteira de baixa renda. Risadas surgiram no local, gradualmente se transformando em gargalhadas. A foto de Margaret foi projetada na tela. Margaret não se mexeu, sua expressão não mudou, mas internamente ela pensou que tudo havia começado. Vitória parecia estar gostando da reação do público. Não ria muito. Ela vai chorar, ela brincou. O local explodiu em risadas ainda mais altas. Evelyn tomou um gole de vinho, olhando para frente sem expressão. Havia uma leve luz de prazer em seus olhos. Robert riu e sussurrou para o pai de James sentado ao lado dele. Só uma piada, certo? Margaret levantou-se lentamente. As risadas continuaram, mas diminuíram gradualmente quando as pessoas notaram que ela estava de pé. Posso dizer algumas palavras também? Ela perguntou em voz baixa. Vitória parecia confusa. Isso não fazia parte do plano. Claro, mas por favor seja breve. Margaret pegou seu smartphone. Vamos começar, ela disse. Ela tocou em algo e de repente a tela do local mudou. Exibia as palavras Ellen Gertz Live, a realidade do abuso emocional por parte da família e um contador de espectadores. O número aumentou rapidamente, ultrapassando 1 milhão. O local ficou em silêncio. Ao mesmo tempo, uma caixa de bate-papo apareceu no canto da tela com mensagens sendo transmitidas. Uma delas se destacou particularmente por uma mensagem de David. As evidências são coletadas. A equipe jurídica está de prontidão. Você não está mais sozinho. Margaret sorriu gentilmente. Senhoras e senhores, olá. Deixe-me contar um pouco sobre o que sei sobre a família Wilson. Vitória ficou pálida e olhou para seus pais. Evelyn deixou cair o copo e Robert alforrou-se da cadeira. O que você está tentando fazer? Ele disse em voz baixa, apenas dizendo a verdade. Ela respondeu a verdade que todos queriam ouvir. As mãos de Margaret não tremiam. Seus olhos estavam cheios de firme determinação. Ela estava finalmente prestes a liberar sua voz que havia sido suprimida por anos. Naquele momento, ela sabia que não era o fracasso da família, mas sim a voz de 1 milhão de pessoas. A tela do smartphone continuou exibindo a transmissão ao vivo e os comentários continuaram aumentando. O silêncio dominou a sala.
Margaret ficou no centro do local, com as costas retas. Sua voz estava calma, mas suas palavras eram geladas. Olá para o milhão de pessoas que assistem este momento ao vivo. Eu sou Margarida Wilson. Hoje quebro meu silêncio. Vitória meio Rose e gritou. Que brincadeira é essa? Pare com isso agora. Margaret olhou para a irmã e contou uma piada. Você gosta de piadas, Vitória, principalmente de tirar sarro de mim. Ela tocou na tela do smartphone e apertou um botão. O áudio começou a tocar nos alto-falantes do local. Ei, mãe, por que Margaret não pode ter filhos? A voz de Vitória, seu corpo está quebrado, assim como sua vida. A risada fria de Evelyn. David estava certo em abandoná-la. Os homens querem deixar descendentes. Margaret não pode fazer nada. Enquanto a conversa gravada continuava, Margaret direcionou a câmera para o público, ampliando os rostos de Robert, Evelyn e Vitória. Todos os três ficaram pálidos. James tinha uma expressão confusa e afastou ligeiramente a cadeira do noivo. Foi isso que gravei em uma reunião familiar de Natal. Margaret explicou uma conversa. Quando me afastei, mas há mais na próxima gravação, a voz de Robert ressoou. Margaret é um fracasso. Vitória é minha filha verdadeira. Margaret foi apenas um erro. Evelyn se levantou e gritou. Pare com isso. Esta é a queda de Eva. É ilegal. Margaret respondeu calmamente. Não, mãe, no estado de Nova Iorque a gravação é legal se um dos participantes da conversa consentir. Consenti pelos abusos que recebi diretamente. Sou minha própria testemunha. Ela começou a reproduzir outro vídeo de seu smartphone. Mostrava Margaret, de 16 anos. Ela estava voltando para casa depois de um concerto de piano, relatando alegremente. Fiquei em segundo lugar. Quer dizer que você perdeu? Roberto diz. Os Wilsons nunca ficam em segundo lugar. É primeiro ou nada. O sorriso desaparece do rosto da jovem Margaret. Segundo de 25, pai perdedor, ele diz e sai da sala. A atmosfera no local começou a mudar. Sussurros desconfortáveis começaram entre os convidados e muitas pessoas pareciam pouco à vontade. Os pais de James estavam visivelmente perturbados e conversavam em voz baixa. Margaret continuou. Ao longo da minha vida vivi milhares de momentos assim. Constantemente fui chamado de fracassado, defeituoso, de desgraça. Mas o mais cruel foi a zombaria sobre minha infertilidade e divórcio. Ela olhou para a tela para todos os espectadores. Muitos de vocês tiveram experiências semelhantes. O abuso emocional da família é difícil de ver e provar. É por isso que lancei Ellen Gertz para coletar as vozes de sobreviventes de abusos e criar uma comunidade para apoiá-los. Com essas palavras, Robert levantou-se de repente. Que bobagem! Você sempre tentou chamar atenção. Você está arruinando a atenção especial de Vitória. Margaret riu baixinho. Pai, tenho 1 milhão de seguidores no YouTube. Meu livro será publicado no próximo mês. Dirijo uma organização sem fins lucrativos em todo o país. Se eu quisesse atenção, já teria recebido há muito tempo. O local ficou em silêncio. A surpresa se espalhou pelos rostos de Robert e Evelyn. Eles não sabiam nada sobre o sucesso da filha. Você pensou que eu era um funcionário de baixa idade, com um casamento fracassado e uma mulher defeituosa que não podia ter filhos. Margaret disse. Isso é porque eu deixei você pensar assim, porque eu sabia que se você soubesse do meu sucesso tentaria estragá-lo. A voz dela ficou mais forte e o que você sabe sobre David também está errado. Naquele momento as portas do local se abriram. Um homem alto e confiante entrou. Foi David Clark. O jovem antes desajeitado se transformou em um empresário sofisticado. Ele caminhou direto em direção a Margaret. Um murmúrio surgiu no local. Evelyn afundou na cadeira e Robert corou. David ficou ao lado de Margaret e colocou a mão em seu ombro. Margaret, não me divorciei de você porque você era infértil. Eu não aguentava mais o abuso da sua família, mas essa era a minha fraqueza. Me desculpe por ter deixado você sozinho. Ele olhou ao redor do local. Agora sou executivo de uma empresa de tecnologia depois de me divorciar de Margaret. Fui inspirado por sua coragem. Vê-la se recuperar do abuso de sua família me ajudou a reconstruir minha própria vida. Ele apontou para a tela. Na verdade, tenho apoiado secretamente a organização sem fins lucrativos de Margaret para sobreviventes de abuso emocional. Eu estive esperando pelo dia em que ela se levantaria corajosamente. De repente, várias pessoas se levantaram na parte de trás do local.
Eles eram membros da comunidade online de Margaret. Eles acenaram para Margaret, mostrando seu apoio. Estamos aqui com Margaret. Uma mulher disse. A sua coragem deu-nos o poder de recuperar as nossas próprias vozes. Vitória estava frozen em seu vestido de noiva. Seu dia perfeito estava desmoronando. Ela olhou para James, mas ele estava olhando para longe com uma expressão confusa. Margarida, por que você faria isso? Ela finalmente conseguiu dizer. Este é o meu casamento. Margaret olhou para a irmã. Você zombou da minha vida em público. Durante anos você se levou a me machucar. Hoje você ultrapassou os limites e eu não consegui mais ficar calado. David pegou a mão de Margaret. Temos reunido evidências e mantido registros de anos de abuso emocional por parte de sua família, e agora Margaret está compartilhando a verdade com milhões de pessoas. Lágrimas brilharam nos olhos de Margaret, mas não eram lágrimas de tristeza. Foram lágrimas de libertação, a libertação de quebrar anos de silêncio e de falar a verdade. Ela respirou fundo e falou suas próximas palavras. Por muito tempo fui levada a acreditar que não valia nada, mas hoje reivindico meu valor e envio uma mensagem a todos aqueles que estão em situações semelhantes. Você não está sozinho. Sua voz tem poder e nunca é tarde para falar a verdade. David sorriu ao lado dela. A culpa que ele sentiu por não protegê-la agora se transformou em orgulho pela força dela. Robert e Evelyn ficaram sem palavras. Sua fachada perfeita desmoronou, esmagada sob o peso da verdade. O local estava quieto, mas no mundo online uma tempestade estava forte. A ação corajosa de Margaret incendiou os corações de milhões de pessoas. Enquanto o local estava mergulhado no caos, Robert finalmente se levantou. Seu rosto estava vermelho de raiva e as veias de suas têmporas estavam salientes. Isso é completamente inapropriado. Ele levantou a voz. Margaret, você sempre quer atenção, sempre bancando a vítima. Tudo isso é apenas exagero. Ninguém na família jamais machucou você. Margaret olhou o pai diretamente nos olhos. Sério? Então o que é isso? Ela tocou em seu smartphone e tocou uma nova gravação. Continha a voz de Margaret e Robert, de 13 anos, gritando. Você é simplesmente estúpido, porque não pode ser como Vitória. Ela tem apenas 11 anos, mas já é muito mais esperta que você. Você é uma vergonha, Margaret. Uma vergonha para a família Wilson. Quando a gravação terminou, Robert ficou sem palavras. Evelyn levantou-se tentando amenizar a situação. Isso é tirado do contexto. Robert estava apenas sendo rigoroso para o bem de Margaret. Nós a amávamos. Estávamos apenas tentando fortalecê-la. Margaret balançou a cabeça calmamente. Amor, quando foi a última vez que você me abraçou? Quando você comemorou meu sucesso? Ela apontou para a tela. Olha, meu canal ajuda milhões de pessoas. Escrevi livros, dei palestras, criei uma organização sem fins lucrativos, mas você nunca disse que estava orgulhoso de mim, porque nem sabia do meu sucesso. A atmosfera no local começou a mudar. Muitos convidados expressavam desconforto e alguns se levantavam para sair. Os pais de James, em particular, ficaram visivelmente chateados. O pai de James levantou-se. Que tipo de farsa é essa? Esta é a família com a qual estávamos tentando nos conectar. Robert tentou se aproximar dele apressadamente, mas ele dispensou. Não, obrigado, não quero me envolver em seus problemas familiares. Margaret, mantendo a compostura, pronunciou as próximas palavras. Pessoal, isso não é uma farsa. Isso é verdade e também tenho medidas legais preparadas. Um processo por abuso emocional. Ela apontou para a tela de seu smartphone, que exibia um e-mail de uma empresa. Venho coletando provas há 2 anos e meus advogados dizem. Tenho provas suficientes. Os preparativos para um processo de indenização por abuso emocional estão completos. Ao ouvir essas palavras, a cor sumiu do rosto de Robert. Como incorporador imobiliário, ele entendeu exatamente o impacto que tal escândalo público teria em seus negócios. Margaret, somos uma família, disse ele de repente, mudando o tom de voz. Os assuntos familiares devem ser resolvidos dentro da família. Margarida sorriu. Agora você menciona a importância da família. Ela continuou a transmissão ao vivo e olhou para David. Sabemos o que é uma família de verdade. Não são laços de sangue, mas conexões entre pessoas que se respeitam e valorizam umas às outras. Naquele momento, ocorreu um desenvolvimento inesperado. James se levantou e se afastou de Vitória, passo a passo. Ele se aproximou de Margaret.
Eu não pretendo me casar com alguém dessa família, disse ele. Olhando para Vitória, Vitória ficou pálida. O que você está dizendo? Isso é tudo mentira. Margaret sempre teve ciúmes. James balançou a cabeça. Vi como você fala da sua irmã nesses últimos meses, o quanto você a despreza, e hoje você demonstrou isso em público. Não quero passar minha vida com alguém assim. Ele se aproximou de Margaret e ficou diante dela. Eu respeito sua coragem. Obrigado por se tornar a voz de muitas pessoas que sofreram abusos. O local ficou em silêncio novamente. Vitória começou a chorar, sua maquiagem perfeita começando a manchar. Margaret respirou fundo, preparando-se para revelar a verdade final. Devo falar mais uma verdade sobre meu divórcio e infertilidade. Ela olhou para David, que assentiu. Ed, eu não sou um fracasso. O divórcio não foi porque David deixou de me amar, mas porque ele não conseguia me defender. David assentiu com tristeza. Eu estava fraco, vendo a família de Margaret machucá-la. Não consegui protegê-la e fugi dessa culpa. Foi o maior erro da minha vida. Margaret continuou e deixou-me revelar a verdade sobre a infertilidade. Ela hesitou por um momento, mas rapidamente perdeu sua determinação. De acordo com o diagnóstico do médico, não fui eu quem era infértil, mas Vitória quem herdou o DNA do pai. Com essas palavras, um murmúrio surgiu no local. Vitória estremeceu e toda a cor desapareceu de seu rosto. Vitória gritou. Isso é mentira. Margaret disse calmamente. Quando fiz exames, o médico disse que não havia problema com minha capacidade reprodutiva. Mas e você, Vitória? Eu sei que você e James têm tentado engravidar e falhado. É um fato médico. A anormalidade no DNA do pai só é transmitida para crianças do sexo feminino. Diante dessa bomba da verdade, Robert afundou na cadeira, tremendo. Seu segredo, seu defeito no DNA, algo que ele sempre escondeu, agora era público. Vitória olhou para seus pais. Isso é verdade. Evelyn não conseguiu dizer nada, apenas cobriu o rosto com as mãos. Essa era uma verdade que ela também não sabia. Margaret disse calmamente. Depois que me divorciei, você me forçou a aceitar o rótulo de deficiente, mas na realidade o defeito estava em outro lugar. O local foi completamente envolvido em silêncio. James se afastou de Vitória e foi em direção a seus pais. A família Anderson estava se preparando para partir junta. Margaret finalmente virou a câmara para os espectadores e se dirigiu a eles. A verdade às vezes pode ser dolorosa, mas é a verdade que nos liberta. Hoje falei a minha verdade e ao fazê-lo tornei-me livre. David segurou a mão dela e ficou ao seu lado. Membros da comunidade online de Margaret reuniram-se em torno dela, formando um círculo de apoio. Foi uma verdadeira virada na vida de Margaret. Um ano depois, a livraria Barnes & Noble na cidade de Nova York estava lotada de gente. Um evento de autógrafos do novo livro de Margaret Wilson não estava mais sendo realizado. A fila se estendia do lado de fora da loja com centenas de pessoas esperando para conhecê-la. Margaret tornou-se agora uma defensora reconhecida nacionalmente dos sobreviventes de abuso emocional. A Ellen Gertz Foundation que ela criou foi reconhecida internacionalmente e administrou programas de apoio a sobreviventes de abusos em vários locais. Ela aparecia regularmente na televisão e dava palestras como especialista em abuso emocional. Ao lado da mesa estava David Clarke. Embora não tivessem se casado novamente, estavam ligados por uma profunda amizade e compreensão mútua. Juntos, eles administraram o Ellen Gertz, cada um aproveitando seus pontos fortes para fazer a organização crescer, pronta para a próxima turnê de palestras. David perguntou durante um momento de silêncio. Margaret sorriu. Sim, está tudo indo bem, começando pela Califórnia e abrangendo 12 cidades. Após a assinatura, Margaret voltou ao seu escritório, localizada em uma sala de um arranha-céu em Midtown, que oferecia uma bela vista do Central Park. Olhando pela janela, ela pensou nas mudanças do ano passado para a família Wilson. Aquela recepção de casamento foi o começo do fim. A imobiliária de Robert, Wilson States, perdeu sua reputação e foi forçada a reduzir seu tamanho. Depois que seu comportamento abusivo se espalhou online, muitos parceiros de negócios cortaram relações com ele. Robert agora se tornara um homem recluso, longe de seu comportamento outrora confiante. Evelyn havia se distanciado da sociedade. Muitos de seus ex-amigos a evitavam e os convites diminuíram drasticamente. Tendo sido revelada a feiura por trás de sua aparência perfeita, ela havia perdido seu lugar, uma vitória. Seu noivado com James foi rompido e ela deixou a empresa de seu pai e se mudou para outra cidade.
Margaret ocasionalmente ouvia rumores sobre ela, mas não houve contato direto. Os pensamentos de Margaret foram interrompidos por uma batida de sua assistente. Margaret, alguém quer ver você. A porta se abriu e lá estava Vitória. Ela não estava vestida com seu traje chamativo anterior, mas usava jeans simples e um suéter. Seu rosto quase não tinha maquiagem e havia sinais de cansaço sob os olhos. Posso entrar? Vitória perguntou hesitante. Margaret, embora surpresa, indicou uma cadeira. Por favor. Vitória sentou-se lentamente e cruzou as mãos no colo. Eu li seu livro. Ela disse que era maravilhoso. Margaret não disse nada, esperando que a irmã continuasse. Eu, Vitória, tropecei nas palavras dela e respirei fundo. Vim-me desculpar por tudo que fiz com você. Ela continuou com lágrimas nos olhos. Também estou consultando um conselheiro profissional e percebi que estava recebendo o mesmo tratamento de papai. Eu estava apenas mirando em você para evitar me tornar um alvo. Sua voz estava tremendo. Eu estava tentando me proteger machucando você. Foi covarde, terrível e imperdoável. Margaret sentiu emoções conflitantes girando em seu peito, anos de dor e raiva e um amor complexo por sua irmã. A cura leva tempo, Vitória, ela finalmente disse. Mas não é impossível. Vitória parecia esperançosa. Realmente, não sei se podemos construir uma relação de confiança. Mais uma vez, Margaret disse honestamente, mas vale a pena tentar, especialmente se você estiver tentando se encarar. Os dois começaram a conversar sobre a possibilidade desse novo relacionamento sob um acordo discreto. Não foi uma reconciliação completa, mas um pequeno primeiro passo. Algumas semanas depois, outra sessão de autógrafos do novo livro de Margaret, silenciosa, não mais, ocorreu na longa fila. Ela continuou assinando, tendo conversas curtas com cada leitor. Ao lado dela, como amigo e parceiro de negócios, estava David, e um pouco distante, Vitória ajudava modestamente como voluntária. Enquanto autografava livros, Margaret pensava na jornada inesperada que sua vida havia realizado. Antes chamada de fracasso, ela agora se tornou uma esperança para milhões de pessoas. Ela sorriu para o próximo leitor e abriu o livro. Pegando uma caneta, ela começou a escrever sua frase característica. Sua voz tem poder. Não fique mais em silêncio. Margaret Wilson.